A tal moça a viu começando a roubar e gritou, peguem-na. No material, no início do material de vocês, para quem está sem ainda, eu vou falar aqui, nós vamos definir aqui as diferenças de o A. Vai lá. Tu traz pincel também, viu, Cristiano? Qualquer um. A tal moça. Nós temos aí no material de vocês a distinção do A artigo para o A preposição e do A pronome. Nós vamos discutir bastante isso aqui e treinar também aquela função, a famosa função adjetiva, a função adverbial, a função substantiva. Cara, é um misturado de coisas aqui que qualquer banca gosta de usar, sobretudo a IDECAM. Então vamos começar aqui com a palavra que a gente conhece muito bem, que é a palavra moça, que nós a classificamos de quê? De substantivo. Nomeia seres em geral o substantivo. Sabemos que esse A é um artigo que aponta para a moça por duas razões. Primeiro, esse A é feminino e moça é feminino. Então ele aponta para o gênero feminino e para o número que é singular. Tudo bem? Por isso que eu vou chamar esse A de artigo. Esse tal é muito cobrado, inclusive na prova da PM passada, cobrou, né, tal qual, era a primeira questão da prova de português. Trata-se de um pronome demonstrativo. Todo mundo se liga nos pronomes demonstrativos, esse, aquele, isto. Vocês estão lembrados desses pronomes? Então, esse, aquele, isto. Todos esses são pronomes demonstrativos? São, mas juntamente com outros, que é o quê? Tal, semelhante, próprio. Esses termos aqui também são pronomes demonstrativos e a banca pode cobrar quantos pronomes, quantos artigos, quantas preposições eu tenho dentro do meu texto. Tal aponta para a moça e eu vou chamá-lo de quê, gente? Vai? Pronome o quê? Demonstrativo. Você precisa classificar qual é a sua função aqui. Se é um indefinido, se é um demonstrativo, se é um pessoal. Tal, semelhante, próprio. Tem a palavra mesmo, que também é um pronome demonstrativo, quando ele varia. Mesmo. Beleza? Esse A aqui, eu estou com dúvida. Qual é a função dele dentro dessa frase? A função morfológica. Primeiro, ele está antes de um verbo. Ele está apontando para um verbo. Eu acredito que esse A não seja um artigo porque ele não está apontando para nenhum substantivo, mesmo porque não existe nenhum substantivo aqui. Se eu chamá-lo de artigo, lembre-se disso, eu tenho que ter um substantivo para ele, porque o artigo não sobrevive sem um substantivo, ok? Eu sei que não é artigo, porque não tem um substantivo para apontar. Esse A poderia ser também O. Ele substitui um ser ou uma coisa inanimada. Perceba, quando eu disse a tal moça a viu, a impressão que se tem é que esse A substitui uma pessoa, não substitui? Todo mundo aqui tem essa noção que esse A substitui uma pessoa? Vou te dar um outro exemplo. Você viu Vitor? Aí você costuma dizer, não vi ele. Não diz? Não vi ele não. É um erro gramatical segundo a norma culta. O correto seria dizer como? Não o vi. Mas se eu disser para você não o vi, você sabe que esse O substitui uma pessoa. Sempre que o O e o A substitui um ser animado ou inanimado, nós temos aí um pronome oblíquo, pronome pessoal oblíquo. Então, a tal moça a viu alguém, portanto eu provo que aqui se trata de um pronome pessoal. Vou colocar aqui embaixo. Pronome pessoal oblíquo. Todo mundo entender esse lance? Está escrito no material de vocês aí, tá? O pronome substitui uma pessoa, coisa, ser. Não.
Viu é o que, gente? Verbo, vou colocar apenas verbo. Começando, verbo também. A gente aprendeu que quando A estiver entre verbos, estão lembrados da aula passada que a gente falou? Nós teremos uma preposição. Isso aí também está no material de vocês aí. O A entre verbos será também uma preposição. Então puxei uma setinha aqui, coloquei preposição. Pensa comigo aqui uma coisa. Por que eu não poderia chamar esse A de artigo? Procura, se eu chamar de artigo, tem uma cadeira aqui, ó, moço. Se eu chamar de artigo, eu não tenho um substantivo para apontar. Então não se trata de um artigo. Ele também não substitui uma pessoa. Portanto, esse A, por estar, não tem ainda. Tá pedindo mais, viu? Quando esse A estiver entre verbos, eu tenho uma preposição. E aqui é verbo. O E, quando não tiver acento, nós temos o quê? Quem é que está faltando entender? Ó. Esse E, quando não tiver acento, é uma conjunção. Conjunção o quê? Aditiva. Está adicionando aqui duas coisas. Começou a roubar e gritou. Gritou também é verbo. Peguem é o quê? Verbo. E ensinar. Muita atenção nesse na. O nó e o na, ou o ló e o lá, sempre quando estiverem pós-verbo, é obrigatório estar pós-verbo e com um hífen aqui separando, eles serão chamados de pronomes. Peguem-no, vê-la, tê-lo. Então, esse na vou chamar de pronome pessoal, o que, gente? Oblíquo. Quem está faltando, gente? Oi? Valeu. 8. Pede 8. 10. Pede 8, pede 10. Aqui é um pronome pessoal oblíquo. O nó e o na, sempre que estiverem depois de verbos, é obrigatório estar pós-verbo. E com o hífen, vou chamá-lo de pronome. Aqui não é a junção de preposição mais artigo. É apenas um pronome pessoal oblíquo. Ok? Vou vê-la, lá, pronome pessoal oblíquo. Vejam-no, pronome pessoal oblíquo. Tá certo? Alguma pergunta aqui? Não? É. Conta pra mim quantas preposições e quantos artigos eu tenho aqui. É. Quantas preposições eu tenho? Sempre que caísse na prova, veja a ordem que está cobrando e faça PA, preposição, artigo. Vai lá. Um artigo. O que é isso? É um artigo? É não. É um pronome. Aqui é um artigo? Não, mas é uma preposição. Tem mais artigo? Não. Quantos artigos eu tenho? Quantas preposições? 1. E muita gente ia chamar artigo 1, 2, 3. E colocava lá 1, 2 e 3. E ainda escrevia um recurso. Não, você precisa fazer um recurso, fazer o curso de novo para aprender que não se trata de um artigo. Estou apagando isso aqui, tá? Comum na banca IDECAM e para o Instituto de Aeronáutica aqui do Brasil, o ITA, que é um dos vestibulares mais complexos do país, fazer um processo de equivalência e transformação de estruturas. O que é esse processo de equivalência e transformação de estruturas?
transformar estruturas lógicas, morfológicas ou sintáticas em elementos que se repitam no decorrer da frase. Professor, não entendi porcaria nenhuma. Vou explicar isso aqui para você. Quantos artigos eu tenho? Só um, né? Então, suponhamos que eu deseje representar para esse artigo um quadrado. Acho que é um retângulo aqui, né? Acho que é mais para um retângulo do que um quadrado. A palavra tal é um pronome. Então, eu vou representar os pronomes por triângulos. Pronome e substantivo. Eu posso botar um triângulo aqui? Não, porque o valor dado a ele foi o quê? Triângulo. Então, eu vou desenhar um círculo para um substantivo. E tenho que prestar atenção que toda vez que aparecer um artigo na frase, o símbolo igual para o artigo deverá ser o mesmo. Isso é que a gente chama de equivalência e muita gente não compreende esse raciocínio que a banca utiliza. Ah, é uma loucura, é fumar maconha. Não. Não precisa de recurso, como eu disse para você, você precisa fazer um curso e entender por que a banca usa aquela... Ah, eu não vou fazer essa questão, não. Você tem todo o direito. Se são 10 questões, GM vai agora, são 10 questões, faz só 9, porque uma dessas vai estar lá. Você já considera um ponto a menos na sua prova. É claro que você não deve fazer esse tipo de questão de imediato. Vai fazer a prova inteira, faz as 9 de português, deixa essa por último. Se você ainda tiver juízo, você volta para fazer, né? Vamos lá, aqui eu tenho uma preposição. Posso fazer um círculo aqui? Por que não? Porque já foi usado aqui o círculo. Bom, aí é um problema. Ela pode usar o mesmo... Aqui são dois pronomes. Então aqui tem um sinal de igualdade, aqui tem uma questão de diferença. Ela pode usar o mesmo símbolo, levando em conta só a categoria de pronome. Isso quem vai dizer são as alternativas da questão. Pode, eu estou respondendo a você, pode ser? Ela pode usar o mesmo símbolo? Pode. Pode mudar? Pode. Quem manda é a banca. Não, geralmente ela bota um símbolo para o geral. Ela coloca, por exemplo, aqui foi pronome, ela vai representar aqui também com um pronome. Se ela fizesse uma diferenciação, ela pintaria de preto. Por exemplo, pode pintar aqui de preto, mas eu vou deixar branco mesmo. Viu é o quê? Verbo. Ela pode fazer... Não, fiz 3 S's aqui, uma pista sinuosa. Aqui eu vou ter que fazer o que aqui? Outra pista sinuosa. Aqui eu vou fazer o quê? Preposição já apareceu? Não. Então eu vou fazer uma seta. Professor, existe lógica no que ele está utilizando? Não. Pode ser qualquer coisa. A banca já utilizou. Por exemplo, ela botou aqui, suponhamos, deixa eu ver aqui. Aqui é um pronome, certo? Triângulo aqui, por quê? Aqui é triângulo. Porque é outro pronome. Acreditem vocês, ela botou aqui Sylvester Stallone. Ela botou só artistas de cinema. Você acredita num negócio desse? Aí ela botou um nome. É Pamela Anderson. Se o cara também não soubesse de cinema, né? Você sabe quem é Pamela Anderson? Não. É aquela mulher do SOS Malibu, tem um peito maior do que o do seu ali, enorme. Uma loira. Aí aqui, ela botaram Pamela, aí depois Anderson. E a pessoa tinha que interpretar e saber. Mas, professor, e se eu não soubesse de cinema? Não fazia a questão. Tem que saber, né, para ser polícia? Pô, tem que saber um pouco de cultura, né? Faz parte do conhecimento geral. Então, coloquei preposição. Existe um símbolo para cá. Qual é que vocês vão colocar aqui? Não posso colocar qualquer coisa aí, não. Qual é o símbolo que vai para ali? Gente, verbo, preposição, o que é que vem? Qual é o símbolo? Pista sinuosa. Aqui é obrigatório. Esse próximo ali pode ser qualquer um aleatório? Pode, que não apareceu conjunção ainda. Vou fazer o coração, um apelo da colega aqui. Que coração feio. Gritou. O gritou, o próximo símbolo, pode ser aleatório? Tem que ser o quê? Sinuosa. E
sinuosa, depois sinuosa de novo. Por último, me diz, qual é o símbolo que deve ser encerrado aqui? Triângulo, porque eu já usei para um pronome. Não tem problema não. Então, você olha para um símbolo desse, me diz, uma alternativa de questão com essa resposta. Olha para cá, gente. Olha para cá. Você não se assusta? Se assusta. Isso aqui não demanda que você conheça símbolos, você domine isso aqui não. Demanda o quê? Que você saiba fazer análise morfológica. Se você não souber classificar ou a morfologia ou a sintaxe da frase, raciocínio lógico substitutivo você não faz nunca. Então, por isso que eu tenho que entrar aqui com vocês na parte de sintaxe, que é o que eu estou trabalhando aqui com vocês de morfologia, para depois a gente brincar um pouquinho dessa questão de raciocínio lógico, viu? Todo mundo sabe que cheguei é o que, gente? Verbo. Pensa comigo numa coisa. Vocês sabem o que são verbos locativos, não sabem? Diga não. Não. Verbo locativo são verbos que demonstram locomoção, dão ideia de movimento. Existem alguns que eu até listo, por exemplo, CVC ir, que é o quê? Chegar, voltar, comparecer, ir, retornar, regressar. Esses verbos, chegar, voltar, ir, retornar, todos eles exigem um a, que é uma preposição. Tipo, eu cheguei até a praça, voltei à praça, compareci à praça, o verbo ir, fui à praça. É importante que você preste atenção também nisso, que verbos locativos está no material de vocês aí, dá uma olhadinha. No item 3, ó. Após verbos locativos, escreve essa listinha aí. Não é uma listinha que você deve decorar não, mas é uma questão que é boa. Sim, verbos locativos. Que dão ideia de movimento. Locativo, de locação. Não. Cantar é de ação e não é locativo. Locativo é que denota um movimento de um lugar para outro. Chegar, voltar, ir. Chegar, voltar, comparecer e retornar. E retornar e regressar. São só esses? Não. Tem mais. Mas vamos ficar com eles. Sempre que você os vir, saiba que haverá um a na frente que será uma preposição. Então, cheguei a vários lugares. Presta atenção aqui comigo. Primeiro, esse a pode ser chamado de artigo. Por que não? Que esse a está apontando para lugar. Lugar é masculino. Tu não vai dizer, ei, há lugar bonito. A não ser que seja o A com H, né? Ah, que lugar bonito. Mas o A aqui não define porque aqui é gênero masculino. Tá certo? E essa palavra está no plural. Se aqui fosse um artigo, seria o que aqui? Também no plural. Portanto, esse A é o que, gente? Uma preposição. Olha o verbo locativo aqui. Quem chega, chega. A. Quem volta, volta. A. Quem vai, vai. A. Então, esse A é uma preposição exigida pelo verbo chegar. Tá com frio, boy? Tá com fé, porque a quintura que tá aqui. Então, o ar-condicionado tá aí na tua cara, né? Vários aponta para lugar. Beleza. Lugar é um substantivo. Vou colocar aqui embaixo. Substantivo. Essa palavra vários nós estudamos na aula passada sobre os pronomes indefinidos. Vocês estão lembrados disso? Muitos, vários, alguns, nenhum. Não dá para você aprender numa semana e esquecer na outra, viu? Presta atenção nos pronomes indefinidos. Não deve, então. Então, vários eu vou chamar de pronome indefinido. Eu vou fazer uma pergunta aqui sobre esses termos para relembrar a memória de vocês da função dos termos.
Quais são os elementos que exercem função adjetiva? O pana, né? Não, que exerce a função adjetiva. Função, estou falando de função. Pronome, artigo, numeral e adjetivo. Quando eles estiverem se referindo a um substantivo dentro da frase. Esse tal se refere a quem? A moça. Não é um pronome? Portanto, esse pronome tem função que? Adjetiva. Esse vários se refere a quem? Lugares, que é um substantivo. Portanto, vários vai ser função que? Adjetiva. Nós vamos fazer daqui a pouco 20 questões, eu quero 20 de 20. Só o fumo. Esse E, o E quando não tem acento, conjunção. Voltei é um verbo. Perceba que é um verbo locativo. Quem chega, chega a. Quem vai, vai a. Quem volta, volta a. Esse a é uma preposição exigida pelo verbo voltar. Lembre-se que os verbos locativos pedem a preposição a. Então eu vou chamar aqui preposição. Sim? Não, porque casa, terra e distância, essas três palavras, se quiser anotar aí é bom, que a gente aprende um conceito de crase. Casa, terra e distância não pedem artigo. Casa, terra e distância rejeitam artigos. É uma boa pergunta que você fez. Parece mesmo um artigo para definir casa. Não, não. Casa, terra e distância. Pega isso aí, daqui a pouco eu explico a questão do planeta, viu? Que terra maiúsculo, né? Hã? Mesma se refere a quem? Casa. Tal, mesma, própria, semelhante. O que é que eu tenho aqui? Pronome demonstrativo. Esse pronome demonstrativo se refere a um substantivo na frase? Sim ou não? Se refere ao substantivo casa. Casa é um substantivo que está escrito no texto. Esse pronome vai ter função que? Adjetiva, porque se refere a um substantivo. Para, de, para, com, em, a, desde, em, sem, contrapor, para, preposição. Ver, não, o ver, verbo. Loi, lá, noi, na, pronome o quê? Pessoal, oblíquo. Pronome pessoal oblíquo. Problemas setoriais que levam a implementar as políticas públicas. Você sabe que problema é um substantivo e setorial qualifica, correto? Sim? Portanto, para problemas eu vou chamar de substantivo. Setorial o qualifica, na verdade o caracteriza. Setorial está mostrando uma característica, é por setores. Mas está aparecendo aqui? Setoriais que levam. Setoriais eu vou chamar de adjetivo. Então você tem o seguinte, que esse que, a gente trabalhou com algumas funções do que? Algumas funções do que? Estão lembrados da aula passada que a gente falou um pouquinho sobre isso? O que com valor de o qual? Vamos fazer? Problemas setoriais, os quais levam. Aqui é um pronome relativo. Levam é o que? Verbo. Leva, implementar é verbo. E esse a no meio dele? A entre verbos, preposição. As políticas, o que é esse as ali? Porque aponta para quem? Do substantivo política, vou chamar de artigo.
Política, substantivo. E pública se refere à política, não é? É outro adjetivo. Chegamos uma bela estrutura que a gente também viu na aula passada, que é o O seguido de quê? Estão lembrados? O O com valor de aquele, aquela, seguido de quê? Pronome relativo, não é? Vamos fazer aquilo o qual? Aquilo o qual resulta, vai. Aquilo o qual resulta. Pode ser isso, vai. Isso o qual resulta. Portanto, esse O vai ser um pronome o quê, gente? Demonstrativo. Quando dá para trocar por aquele, aquela, aquilo, qualquer outro pronome demonstrativo, nós temos um pronome demonstrativo. Note que o O é um pronome demonstrativo. Se você não estiver entendendo isso, levante a mão e pergunte. Você veio a aula anterior? Não, vim. Mas eu tava dormindo, eu acho. Não. Esse que é um pronome o quê? Pronome relativo, porque a sequência O seguido de que? Pronome relativo. Aí já, bonito. Resulta é o quê? Resulta é o quê? Verbo. Esse ao é a junção de quê? Sempre que você vir a combinação A e O, eu tenho uma preposição mais artigo. Crescimento é o meu quê? Substantivo. Perceba, olha o O aqui, apontando para o substantivo. Cara, se tu chamar isso aqui de artigo, vai ter que ter o que para ele? Então não existe artigo sem substantivo. Econômico qualifica crescimento, vou chamá-lo de quê? De adjetivo. Lembrando, todo adjetivo tem função o quê? Adjetiva. Exceto aqueles terminados em quê? Ado e ido. Tá certo? Pode falar, princesa do deserto. Gente, boa noite. Rapidinho aqui, ó. Nós temos que constatar que o serviço foi feito. Nós falamos na aula passada que nós falamos de dois tipos de que era o pronome relativo que dá para trocar por o qual, e nós tivemos a conjunção integrante que dá para trocar pela palavra isso. Eu quero que você anotou isso ou no caderno. Se você anotou no caderno ou no TD, eu queria que você fizesse uma nova anotação. Sim, CI, você reconhece quando troca pela palavra o quê? Isso. A nova observação que você vai fazer é uma exceção para essa regra. Tem exceção? Tem. É o que você vai anotar aqui com asterisco. Lá onde você anotou, se você não anotou, então anota agora. Conjunção integrante eu reconheço trocando o que e todo o termo que ele inicia pela palavra isso. Acontece que, se esse que vier com ter ou haver, mais que, mais infinitivo, o que é um verbo no infinitivo, gente? Aqueles que são terminados em AR, ER ou IR. Cantar, olhar, beber, comer, subir. Vou repetir o que está escrito aqui, tá? Pessoal aí atrás. Ter ou haver, tem um verbo separado por barra, seguido da palavra que, mais infinitivo. Vou explicar essa regra colocando na frase que a gente está analisando. Quando eu tiver o ter ou haver, mais que, mais infinitivo, eu vou ter uma estrutura idiomática que é muito presa e certamente classificada. Nós temos que constatar, observe o perigo de prova aqui. Nós temos, e você trocaria facilmente pela palavra isso. Troca comigo, vai. Nós temos isso. Não cabe perfeitamente? Cabe. Só que nós temos uma observação a ser feita aqui. Note que antes desse que, eu tenho o verbo ter. Sempre que eu tiver o verbo ter ou haver, seguido de um verbo que esteja no infinitivo,
como é o caso, vou colocar aqui verbo, ter ou haver mais verbo no infinitivo, esse que não vai ser uma conjunção. Ele vai ser uma preposição acidental. Preposição. Oi. Explica novamente o que é preposição acidental. Explico. Sempre que eu tiver o ter ou haver, seguido de que mais verbo no infinitivo, é uma estrutura. Eu vou ter o que como preposição acidental. Esse que equivale a um de. Note que eu posso trocar pela palavra de e fazer total sentido. Lê para mim, vai. Nós temos de constatar. É possível fazer a troca pelo de. Vitor, sempre dá certo trocar pelo de? Não. Por isso que eu estou copiando a regra. Não se fiz, senão seria mais fácil. Olha, quando der para trocar por de, vai ser preposição acidental. Mas nem sempre dá certo. Por isso que eu tenho que explicar a regra. Pode facilitar, né? Oi? Pode facilitar se der certo. Não, facilita, ajuda muito. Então é torcer para que o caso seja esse, né? Você dê para trocar pelo de. Ter ou haver. Eu poderia ser assim, ele havia que tentar. É porque fica estranho, é uma estrutura típica de Portugal. Há que tentar, há que ver. É mais o verbo ter, tá? Tipo, eu vou te dar várias estruturas. Olha, tenho que estudar, tenho que limpar, terá que ver, ter que haver. Sempre que eu tiver uma estrutura ter, mais que, mais infinitivo, vai ser uma preposição acidental. A banca sabe disso. A OCP, no concurso da Polícia Militar em 2016, ela errou a questão que era uma preposição acidental, mas que ela pensou que fosse o quê? Uma conjunção integrante. Ela anulou essa questão. E eu fiz o recurso. Não sei se foi o meu que foi aceito. Mas lembre-se disso, que as bancas estão mais espertas e, se for a IDECAM, ela não erra. Escreve no caderno uma frase extra para mim aí. Vou te dar 2 frases. Eu não vou para a lousa, viu? Eu vou pedir que você escreva no caderno. Posso dizer? Quero que estude. Quero que estude. Segunda frase. Quero que estude, a primeira. Segunda frase. Tens, T-E-N-S, tens, é tu, a segunda pessoa. Tens que estudar. Tens que estudar. Qual é a primeira frase? Quero que estude, quero isso. A segunda, tens que estudar, tens isso. As 2 frases cabe perfeitamente a troca pela palavra isso, não cabe? E aí, como é que eu vou verificar? A primeira é uma conjunção ou é uma preposição? Conjunção. A segunda, por que não é uma conjunção integrante? Ter ou haver mais infinitivo. Entenderam isso? Ter ou haver mais infinitivo. Lembrando, qual é a regra da conjunção integrante? Você troca pela palavra, tem que ter os 2. Não basta ter apenas um, não. Qual é a regra da conjunção integrante? Me diz. Troca pela palavra isso, exceto estruturas ter ou haver mais que mais infinitivo. Eu vou escrever mais frases com isso, viu? Ter ou haver mais infinitivo. Tem que ser infinitivo. É ter ou haver e infinitivo. E o que no meio? Tem o que... Gente, essa estrutura é muito comum no nosso dia a dia. Tenho que fazer as coisas. Olha, tenho que fazer as coisas. Tenho que fazer. Ter e infinitivo. Aí é uma preposição acidental. Aí a danada da banca pergunta, quantos artigos e quantas preposições tem na frase? Aí tem um tenho que estudar ali, você não contou, pensando que era uma conjunção.
tens de estudar. Eu acho que não fica estranho. Eu acho que cabe, mas pode ficar estranho. Eu não dou a regra do de, tá? Eu fico mais com a regra mesmo aqui, tradicional. Continuando. Eu vou apagar, tá? Que vocês já escreveram. Porque tivesse a proposta da condição objeto direto, né? É, mas a preposição tá ligando só dois verbos, não é objeto não, viu? É uma locução verbal aqui. Nós é o que, gente? Nós é o que? Pronome. Vê aqui, ó. Nós temos que constatar. Agora cabe isso, não cabe? Porque aqui já é constatar e o próximo não tem verbo. Façamos, vai. Nós temos que constatar isso. Por que eu vou chamar isso aqui de conjunção integrante? Deu para trocar por isso e não é o verbo ter ou haver e nem tem infinitivo depois. Esse ó aponta para a palavra serviço, vai ser o quê? Artigo, serviço substantivo, foi verbo, feito verbo, a locução verbal, tanto. Esse tanto está completando feito, que é verbo. Tanto feito, foi feito tanto, foi feito muito. Se uma palavra completa o ava, adjetivo, verbo, advérbio. Esse tanto vai ser o quê? Um advérbio de intensidade. É a mesma coisa que muito. Foi feito muito. Tanto que gerou problemas. Muita atenção aqui. É uma estrutura, gente, outra estrutura fixa. Lembra que eu disse que a gente vai trabalhar os outros tipos de que? Essa estrutura, preste atenção numa visão macro, grande. Nós temos que constatar que o serviço foi feito. Que o serviço foi feito tanto que gerou problemas. Isso é a causa, ter feito tanto serviço é a causa que gerou o que como consequência? Problemas. Sempre que eu tiver as estruturas, olha, tal, tão, tanto ou tamanho, seguido de que, esse que será uma conjunção consecutiva. Ai, professor, são quantas? Eu disse para vocês que são 13. Depois de verbo. Tanto que, tal que, tamanho que. Esses pares sempre vêm juntos. Esse tanto vai ser um advérbio e o que será chamado de conjunção consecutiva. Explico. Conjunção consecutiva. As estruturas. Tal, tão, tanto, tamanho, seguido de que? Eu preciso ter essas expressões seguido de que para o que ser uma conjunção consecutiva. Só essas. Tem outras conjunções consecutivas, mas não que se quebre. Não que se quebre. No caso aí o senhor começou com nós, né? Pronome Pessoal. mas nós não, né? Pode. Esse pronome aqui não é oblíquo. Esse pronome aqui é reto. Tem que ser oblíquo, no caso, né? É só os oblíquos que não podem iniciar a frase. Os retos podem. O reto pode. O outro não. Bora, biscoiteiro aí, ó. Tanto que gerou problema. Vou te dar um outro exemplo aqui para você pensar comigo. Escreve aí, vai no caderno, vai. Vamos brincar um pouquinho. Oremos, irmãos. Escrevam. Ali, quando tem, nós temos que tratar aqui o serviço foi feito é que gerou problemas. Por que aquele ó ali não poderia ser o pronome demonstrativo? Nós temos que constatar que aquele serviço. Não. Isso aqui, a relação de pronome demonstrativo mais que é feito o contrário, é do o seguido de que, não o oposto. Se você for considerar, isso aqui eu posso trocar por aquele? Posso, porque pronomes e artigos
fazem parte dos determinantes. Quais são os determinantes? Os 4 que eu te disse. Pronome, artigo, numeral e adjetivo. Eu poderia trocar aqui por um numeral também. Que dois serviços foram feitos, que um serviço foi feito. Eu posso trocar por qualquer um. Meu serviço foi feito. Se você for levar em conta que pode ser trocado por qualquer um desses determinantes, aqui vai ser o que eu quiser, tá? Esse O é um artigo que aponta para serviço. E ponto. A estrutura que você vai analisar, que é demonstrativo mais relativo, é só O mais que. É só nessa estrutura. Não procura mais problema não, boy. Já chega os que tem aqui, viu? Mas não, respondendo a sua pergunta. Escreve a frase que eu pedi para vocês. Tal era sua capacidade. Tal era sua capacidade que passou no concurso. Quero que você classifique esse que aí. Perceberam aqui uma relação? Olha o tal iniciando aqui, ó. Tal era sua capacidade intelectual que passou no concurso. O tal, tão, tanto, tamanho, não precisa estar um lá do outro, não. Ele pode começar uma frase lá no inferno do cão e a outra está lá embaixo. Você tem que entender a relação geral. Perceba que aqui eu tenho uma relação de causa e consequência. Não tenho não, gente? Olha, tal era a sua capacidade. Isso aqui é o quê? É a causa. Que gerou o quê como consequência? Ter passado. Isso aqui é a consequência do termo anterior. Esse que é uma conjunção consecutiva. Posso te dar outro. Tamanha era a sua altura que bateu a cabeça num poste. Pense o tamanho. Tal, tão, tamanho, que eu tenho uma conjunção consecutiva. Sim, a gente vai ver lá. O problema é a banca pedir o tipo do que apenas, né? Você quer mais um exemplo? Não entendi. É um advérbio. É um advérbio que se combina com a conjunção. Todos esses que eu coloquei aqui, tal, tamanho, tanto, todos eles são advérbios que se combinam com o quê? São combinações. A gramática chama de correlatos. Sobrou, gente, aí material? Vou não, tem que pegar lá fora, viu? Quem foi que falou? Tem que pegar lá, viu? Tu pede lá, tu diz que foi pra mim. Pessoal, o professor tá sem material. Tanto ele quis que conseguiu. Tal, tanto, tamanho, seguido da palavra que. O que é que eu vou chamar esse que, gente? Conjunção que, gente? Por que que é uma conjunção consecutiva? Olha o tanto. A gente chama isso de correlato. Oi? No caso tivesse dois que na frase. Tipo como? Tanto ele quis, que conseguiu, que comprou um carro, que comprou um relógio Rolex. Ou seja, eu tenho várias consequências. Então, todas elas são consecutivas. Vai, cara. Dificilmente eu vou começar uma frase com tanto. Tipo, olha, ele quis tanto. Eu não tenho como encerrar a frase. Ah, ele quis tanto. Sim. Tá doido? Sim, ele quis tanto. Né? Eu preciso de alguma coisa que ele quis tanto. Por que que ele quis tanto? Ele tanto malhou que atrofiou. Tá bom de parar que ficou engraçado. No meu caso é o contrário, né? Não malhou. Sim, diga.
É o teu caso, né, então? Não, o pessoal que passa 4 horas numa academia, meu Deus do céu. Deus é mais. Eu entro, já estou saindo. Eu vou lá, faço o esteio e saio correndo. Não, senhor. Eu já disse para o instrutor, disse, olha, não fique no meu pé. Sai daqui, deixa eu fazer o que eu sei aqui, ó. E quando ele percebe, eu já tô tomando gato. Eu disse, Deus é mais. Enrola. E eu faço 2 pernas e 3 bíceps, aí depois eu tô na esteira, aí depois eu saio. Aí daqui a pouco tá um braço maior do que o outro, né? Não, desista, né? Tá fazer que nem vocês estudando português, né? Aí eu vou comer. Aí eu vou. Tem uma aluna que começou a estudar por crase. Eu disse, como é que você estuda? Começa por crase. É começar. Ela estuda igual o Cleitinho, traz pra frente. Construir uma casa pelo teto deve ser bom, né? Não constrói. Gente, vamos aqui para os 5. Quase que não enxergo os documentos que tenho que assinar. Vejamos aqui. Quase que não enxergo os documentos. Aqui eu tenho uma expressão, gente, idiomática. Quase que. Ela não tem uma classificação única. Nós chamamos de elemento expletivo. Você diz assim, quase que eu ia, não fui. Você pode pegar esse quase e você pode chamar isso aqui de advérbio, tá? Você pode chamar isso aqui de advérbio. E esse que será um elemento chamado de expletivo. O que é um termo Não. Eu disse que ia falar sobre os outros tipos de que. Deixa de fazer cara feia quando o supino entra. Quer dizer, quando você pega e vai fazer o supino. Complicado. O que é um elemento expletivo? Anote aí, vai. Anote o número, vai. Expletivo, colocou? Bote aí. Bufa de alma. Tô brincando. Enfeite. Vírgula. Enfeite. Não bote bufa de alma, não. Enfeite. Vírgula. Elemento dispensável ao contexto. Não tem função sintática, morfológica. Ele é só enfeite. É uma expressão idiomática. Nem fede, nem cheira. Explico. Enfeite. Elemento dispensável ao contexto. Lê para mim essa frase aqui sem o quase que. Lê para mim. Quase não enxergo os documentos. Faz diferença esse que aqui? Faz? Quase que não enxergo os documentos. Tira o que? Lê para mim. Quase não enxergo. Esse quase até que faz diferença no contexto. Agora o que não. O que é um elemento acessório, enfeite. É só para preencher elementos. Os gramáticos chamam isso aqui de elemento fossilizado. O que diabo é um elemento fossilizado? O que é um fóssil? Só para provar que ali passou um elemento, né? Um fóssil de um dinossauro. Serve para nada a não ser dizer que ali... Aliás, serve para explicar como foi a história. Mas na gramática, elementos fossilizados são expletivos. Ele não presta para nada. Ok? Pode colocar. Isso aqui se chama expletivo. Tem um outro nome para isso aqui. Vai. Você coloca no mesmo elemento, viu? De expletivo. Coloca partícula de realce. Partícula expletiva de realce. É bonito, né, gente? O nome? Lá. Partícula de realce. De realce. De realce. Só para realçar. Partícula de realce ou elemento expletivo. São só nomes bonitos. A paciência de vocês está igual a minha, né? Zero. De novo. Aqui, ó. Quase que não enxergo. Tira o que? Vai. Quase não enxergo. Perfeito. Quase não enxergo. Esse não vai ser um advérbio de quê? De negação. Não
talvez, é de dúvida, sim, de afirmação. Enxergo é o quê? É o meu verbo. Os é o meu quê? Artigo que aponta para documentos, que é um substantivo. Bote um os aí. O meu tá no plural. Eu vi, foi um erro de digitação aí. Deixa de conversa, menino, cala a boca. Bota aí, foi só o dele que foi. Sem o S. Enxerga os documentos. Os documentos, os quais. Aqui é uma linda o quê? PR, pronome relativo. Os quais tenho isso. Os quais tenho isso. Aqui é um verbo. Aqui é um verbo. Isso aqui vai ser uma conjunção integrante, sim ou não? Mas não dá para trocar por isso? Tenho isso. Vai ser uma preposição acidental. Porque aqui eu tenho o verbo ter seguido de quê, candidato? De infinitivo. Passei a preposição para você essa condição. Você aprende se você fizer bastante. Vai dar certo. Gente, não desistam da gramática, porque ela não está nem aí. Ela vai estar sempre lá. Vamos fazer um teste? Vamos. Eu quero que você resolva. Não, agora não. Deixa eu só terminar essa frase, que a gente responde uma antes do intervalo, viu? Eu só quero uma antes do intervalo. Olha só. Saia é o quê? Não, nessa frase aqui é um verbo, né? Não é a saia pet bill, não. Sabe o que é uma saia pet bill? Pet bill. Isso quem disse foi Luiz Gonzaga, tá? Que as moças no forró dele vão com saia pet bill, que parece um cinto. É micro, na verdade. Nano saia, né? Verbo. Agora veja esse que. Saia, pois vou passar a encomendar. Dá para trocar pelo pois? Dá ou não dá, gente? Não dá para trocar por isso. Saia isso. Nem dá para trocar por o qual. Se eu retirar de contexto, saia, vou passar a encomendar. Mas não é não, ele pode ser trocado pela palavra pois. Eu tenho uma conjunção explicativa. Gente, se você aprendeu pronome relativo, conjunção integrante e preposição acidental, você faz uma excelente prova. Você não precisa pegar esses 13 aqui, não. Eu tenho que passar para vocês. Mas você pega nas 3 primeiras, você faz uma boa prova. Pronome relativo, conjunção integrante e preposição acidental. Aqui é outro tipo de... É uma conjunção, tá? Mas ela é explicativa. Se não pudesse trocar por pois, ele seria o expressivo também? Oi? Se não pudesse trocar seria. Uhum. Não. Não, pode ser preposição acidental, pode ser conjunção integrante. Quem disse isso? Pois reveja. Vou é o que, gente? Verbo, passar. Verbo e esse lindo azinho aqui. Preposição, encomendar. Verbo, produtos, substantivos. Perceba aqui uma coisa. É outro produtor, não é? Eu tenho um A aqui. Esse A tá lindíssimo para ser um artigo para a palavra, para o substantivo produtor. Só que não pode ser artigo por quê? Alguém pode me dizer? Não, produtor é substantivo. Aqui é um pronome indefinido. Não é, gente? Outro, muitos, algum, pronome indefinido. Aqui é um substantivo. Me diz por que isso aqui não pode ser um artigo. Porque o substantivo é masculino. Se fosse um artigo, seria o. E não a. Esse a está substituindo uma pessoa? Não.
Sobrou o quê? Preposição. Se não é artigo, se não está substituindo uma pessoa a algo para ser um pronome, ele vai ser uma preposição. Vai ser uma preposição. Eu queria que vocês testassem a 16ª questão, por gentileza. Eu acho que é a 16ª. É, 16ª. Tenta fazer aí antes do intervalo contigo, vai. Assinale a alternativa em que a palavra destacada é um pronome relativo. Você só tem 30 segundos. Só a 16. Pronome relativo, né? Ele quer uma que seja pronome relativo. Não responda agora, não. Pra mim, não. Só... Qual é o gabarito? Oi? B de bola? D de Dudu. Preste atenção numa coisa. Você acertou essa questão, mas você não sabe classificar todos. Tanto, tal, tamanho, que. Isso aí vai ser o que, gente? Não. Tal, tão, tanto. Conjunção consecutiva. Pode colocar aí. B. Quero que você me fale mais. Quero isso. É uma CI aí. Conjunção integrante. Quase que não consigo chegar a tempo. Quase não consigo chegar a tempo. O que é isso? Expletivo. Pode colocar, é uma partícula expletiva. Não localizamos os alunos, os quais foram para a excursão. Cara, mesmo sem você saber A, B, C e E, você responde a D porque ela está muito clara que aí é um pronome relativo. Ou seja, a teoria que eu disse no início da aula é que você sabendo os 3 tipos de que, quais são eles? Relativo, integrante e o quê? E a preposição acidental. Você sabendo esses 3, você acerta uma questão de prova que está aqui a questão. Você foi de D mesmo não sabendo as outras. Porque você foi procurar aquela mais provável. E numa prova de concurso você tem que ter estratégia. É isso. Não vá querer decorar todos os tipos de... Ah, professor, estou com tempo. Ótimo. Vai, pega pelo menos uns 6, então, dos 13. Você decorando esses 3 e tendo certeza de que são integrante, relativo e acidental, você faz uma questão de prova como ninguém. A letra E, venha rápido, pois e já está ficando tarde. Seria uma conjunção explicativa. Preste atenção com... Sim, pode perguntar. Aqui? O 4, aqui é o 6, né? É o pois, ó. Saia, pois vou passar a encomendar produtos a outro produtor. É uma relação de explicação. Eu tenho aqui a explicação para o termo anterior. Não. O expletivo, você só vai justificar, é uma questão de... Como é que a gente chama? De hereditário? Não, é... Hierarquia, obrigado. É uma questão de hierarquia. Você só vai considerar uma expletiva quando você descartar todas as outras hipóteses. Porque se você pensar em algumas frases, eu vou poder retirar o que e vai fazer sentido. Você tem que descartar, por exemplo, pronome relativo, conjunção integrante, preposição acidental, conjunção consecutiva, todas as outras até você chegar na expletiva. Porque se você for de cara pela expletiva, você erra, porque quase todas elas podem ser retiradas. Isso se chama hierarquia. A hierarquia da classificação dos pronomes. A gente vai ver mais isso lá na parte de oração adjetiva. Tudo bem? Preste atenção que o nosso tempo está curto. A gente vai fazer um pequeno intervalo aqui. Lanchou, subiu para começar... Ai não, tem mais questão, não tem mais frase? Vamos fazer um intervalozinho rápido, vai? Vamos lá comer.
se alimentar, né? Quem come é bicho. Ai, cara, do atacado do açaí. A novela a que assistimos foi maravilhosa. O A aqui ninguém tem problema, que é um artigo. Novela é o artigo, aponta para a novela é o substantivo. Os pincéis aqui estão horríveis. Esse a que assistimos. Esse que eu posso trocar por a qual, não posso? Vai lá, a novela a qual assistimos não dá certo? Sim ou não? Sim. Então, para esse que eu vou colocar PR, que é pronome relativo. Sempre que eu tiver um pronome relativo, eu devo prestar atenção no termo que vier depois. O verbo que vem depois é o verbo assistir. O verbo assistir possui um grande problema aqui no Brasil em relação à sua regência. O que é regência? É se o verbo usa ou não preposição. Isso a gente vai ver lá na análise sintática. Quando você diz naturalmente no dia a dia, você diz eu assisti o filme ou ao filme? Não, como você diz? A gente diz o filme. Pode prestar atenção que você, sem se preocupar com o que diz, você diz assistir o filme. Algumas pessoas sabem que o correto, segundo a gramática, seria ao filme. Porque o verbo assistir pede preposição. Assistir ao filme, ao programa, ao teatro. Sempre que eu tiver um pronome relativo, eu devo ter o máximo de atenção para o verbo que vier depois, que é assistir. Esse verbo assistir sempre vai pedir uma preposição. Vou colocar aqui um A em cima dele. Quem assiste, assiste a. Como é que atua o pronome relativo nessa estrutura? Como um imã, um azougue. Já ouviu falar em azougue? Aqui no Nordeste, azougue é o imã. As preposições dos verbos que vierem depois do relativo, vou repetir. As preposições que vierem depois do relativo devem retornar para antes dele. Vou repetir para cair a ficha, eu vou distribuir gilete para você cortar os pulsos. Todo pronome relativo vai possuir um verbo à frente. Se esse verbo pedir preposição, essa preposição desse verbo deve retornar para antes do que. Portanto, esse a é uma preposição. Pode chiar aí à vontade. Repito, mas não com essa frase. Anote, eu vou fazer uma outra frase para você entender melhor. Tá? Foi é o quê? Verbo. Maravilhosa é o quê? O adjetivo de novela. Classifica aí para eu fazer a nova frase. Eu vou ter que apagar aqui. Eu posso escrever aqui embaixo, dá certo? Olha só essa frase. A música de que gosto. Esse a é um artigo. Esse música é um substantivo. Esse de você sabe que é o quê? Uma preposição. Esse que é um pronome relativo. A música a qual gosto. A música a qual gosto. Se eu suprimisse essa preposição daqui, você sentiria falta? Lê para mim, vai. A música que gosto. Sentiria não. Nem invente que você não sentiria não. Você diz no dia a dia, cara, essa é a música que gosto. Você diz isso e nem percebe o erro. Aqui não é um pronome relativo? Não é, gente? É um pronome relativo, PR. Eu devo ter atenção aos verbos que vierem depois do relativo. Quem é o verbo que vem depois do relativo? Gosto. Quem gosta, gosta de algo ou de alguém.
eu vou jogar esse de para onde? Para antes do relativo. Ou seja, é uma preposição que antecede a... Quase. Que antecede o pronome relativo. São esses casos que a gente vai observar lá em regência. Por que que esse a é uma preposição? Me diz. Vocês entenderam esse caso aqui? Vou fazer mais uma. Oi? Não, aqui é só a preposição. Preposição mais ativa seria do ou da. Não, o verbo pede a preposição. O artigo seria desse, só que esse não pede artigo. Por isso que não há um choque aí. Pensa nessa frase. O restaurante que almocei fechou as portas hoje. O restaurante, vai o qual? Vai. O restaurante, o qual almocei. Aqui é um pronome relativo. Eu devo prestar atenção nos verbos que vierem depois do relativo. Quem almoça, eu posso dizer, almoça algo, ok? Almocei o sanduíche, mas quem almoça, almoça em algum lugar. Concorda comigo? Eu almocei na escola, que é em mais a. O verbo almoçar pede a preposição em quando se liga à ideia de lugar. Esse em vai ter que voltar para onde? Então lê a frase para mim. O restaurante em que almocei. A gente vai adentrar mais nesse espaço na aula de regência, porque aqui é um caso de sintaxe. Pronomes relativos atraem a preposição do verbo posterior. Não vou falar mais disso agora, só quero que você tenha entendido por que essa preposição veio para cá. Por que veio para cá? O relativo puxou. Fia, tá quente, viu? Vou baixar um pouquinho. Vai esfriar aqui a cuca, que o problema aqui já é grande, sem frio, né? Veja essa próxima. A escola, porque passei, era exigente. Vai lá comigo, A, vai. Artigo, aí, ó, todo mundo sabe. Escola, substantivo, por, preposição. Esse porquê separado, você sabe que esse por é uma preposição. Troca pela qual, vai, vamos lá. A escola pela qual. Não dá para trocar pela qual? Se dá para trocar pela qual, esse que é um relativo. Pronome relativo. Passei é o que? Verbo era. Verbo exigente. É o adjetivo de quem? De escola. Adjetivo. Última frase. Comprei, verbo. As. Mas, gente, as. Artigo. Blusa. Substantivo. Cujas. Sempre que você vir o cuja, saiba que ele é variável. Cujo, cuja, cujos e cujas. Viu cuja? Lasca o nome nele. Pronome relativo. Sempre vai ser um pronome relativo. Ele não é outra coisa além disso. Cores é o quê? As cores. Não. Qual é a dica para você saber se é adjetivo ou substantivo? Na frente de criança. Bota lá, criança, cor. Não dá, é um substantivo aqui. Lembre da criança, pega a criança. Parecem, verbo. Ou, artigo, céu, substantivo. Esse aqui vai ser o quê? O céu, o qual. Ele é um pronome relativo. Nos, pessoa. O que é isso? Pronome pessoal. Encobre, verbo.
Anota isso aí e a gente vai fazer agora a bateria de questões. Vamos ver a primeira. Ele pediu uma que classifica morfologicamente. Aí nem adianta eu perguntar. Vocês fizeram que letra? Adianta perguntar? Quem foi que não viu aqui o gabarito? Nem terminei, eu tô na décima. Vou confiar. Ademais, é inegável a importância da discussão diante do iminente processo de desmonte dessas políticas. Aquilo qual contribui. O O seguido de que, podendo ser trocado por aquilo, nós temos um pronome demonstrativo. O que contribui para o comprovado. Esse comprovado é um substantivo. Esse O vai ser um artigo definido. Letra E. Primeira questão. Quem foi que acertou? Sem pescar. 2. Assinala a alternativa em que o vocábulo sublinhado não é um pronome indefinido. Fizeram o quê? Claro que é letra A, pelo amor da santa, né, gente? Essa, esse, isso, aquele, aquela é um pronome o quê? Demonstrativo. Pode colocar na frente aí, coloque. Demonstrativo. Pouco, algo, ninguém, pouco. Você tá vendo como cai? Aquela tabela que eu fiz para vocês que está na última aula, devore-a. Terceira, o PENET e o AP vai ter concurso também de Pernambuco para PM, não é? Vocês vão fazer? Olha a banca é o PENET. 2023, perguntou a que está incorreta. Esse que é um pronome relativo? É ou não é? As montanhas, as quais? Pronome relativo não é letra A. Vizinho qualifica país sendo seu adjetivo, correto? Então não é letra B. Bem é um advérbio de modo, beleza? Senhor é um pronome de tratamento, sim. Senhora, senhor, senhorita, dama. E é claro que é 13. 13 é um numeral, não é? Só que não é ordinal. Ordinal é 13º, aí é cardinal. Letra E. Essa prova aí eu estava olhando, foi para professor de matemática. Um professor de matemática errar um trem desse não rola, né? Alguém aqui se formou em matemática? Não, porque na última turma tinha 2 formados em matemática. Tinha 2. 14. É Fabrício, né? Fabrício, né? Lembra o Fabrício? Gordinho? Que agora tá magro, viu? Fabrício tá... Quarta. Do país o qual? Pronome relativo. Micro-organismos os quais? Pronome relativo. Letra A. Quem acertou? Gente, olha só. Você passou uma aula que mais parecia um castigo, né? Subir o horto de joelho era mais fácil. Mas vocês estão aqui, estão acertando, estão errando. Vai rever essa aula e não desista. Saiba de uma coisa, tem gente pior lá fora, que não está estudando, não tem opção de estar aqui. Vocês são privilegiados, ainda mais estar comigo aqui. Vamos falar sério, né? Convencido nem um pouco. Mas é assim, tem gente que não está estudando. Você vai competir com muita gente que não está estudando. Chegamos à quinta. Vou deixar de vender o peixe aqui. Suas é um pronome que dá ideia de posse? É, portanto não é A. O mais é uma conjunção adversativa, né? De oposição. Certa, letra B. O E é uma conjunção aditiva. A palavra mesmo é um pronome demonstrativo? É um pronome demonstrativo. Aí está errada que está dizendo que é indefinido. Vocês estão lembrados? Coloca na frente aqueles pronomes demonstrativos que eu disse. Quais são? Tal. Tal. Não, é sim, no início da aula eu coloquei lá no final. Tal, mesmo, próprio, semelhante. Vocês estão lembrados disso, não? Gente, no início de hoje da aula. Bom, depois escreve aí, vai. Não, é isso aí não, né? Tal tamanho não, foi no início da aula. Tal, semelhante, mesmo, próprio.
tal, semelhante, mesmo, próprio. São pronomes indefinidos. Ou pronomes demonstrativos. Perdão. Portanto, o gabarito fica com letra D. Mesmo, mesma. Não é um pronome indefinido, é demonstrativo. E grande é um adjetivo. Mesmo, semelhante, próprio, tal. Esse mais só leva a Chegamos no mais. Vocês fizeram o que na sexta? Ele quer uma que não tenha valor adverbial. Para ter valor adverbial, eu quero que vocês revisem um pouquinho. Para ser adjetivo, para ser advérbio, perdão, ele completa o ava. Adjetivo, verbo e advérbio. Na letra A, o CAA analisou o dado de mais de 7.000 universidades. Esse mais está completando quem? Universidades? De mais universidades. Aponta, puxa uma seta do mais para a universidade. De mais de 7.000 universidades. Esse mais, eu vou fazer a pergunta de novo. Esse mais está completando quem? Universidade é um substantivo? Se completa um substantivo, tem função adverbial? Letra A. Vamos para B. Isso é invariável, né? Não faz plural, eu confundi. Também. Mas o mais sempre é invariável. Então você não tem como usar essa regra para o mais. Aí você vai ter que verificar quem ele completa. Olha na letra B. Atenção. Esse muito está completando quem? Puxa uma seta para positivo. Positivo é um substantivo ou um adjetivo? Óbvio que é um adjetivo. Coloca na frente da criança. Criança positiva, fato positivo é um adjetivo. Se um termo completa um adjetivo, ele é o quê? Advérbio. Gente, você precisa revisar em casa, viu? Na letra C, o mais está completando quem? Concorrido, que é um adjetivo. Portanto, advérbio. Similar, coloca na frente criança, vai. Criança similar. Similar é um adjetivo. Se um termo completa um adjetivo, ele é advérbio. O problema nessa questão, que foi difícil, quem foi que acertou essa questão? Vocês foram por esse lance de verificar quem ele completa, é o mais eficiente, viu? Sétima, marcar o quê? Ele quer uma que tenha exemplo adverbial. B? O muitos completa quem na letra A? Neto é substantivo, portanto tem função o quê? Adjetiva. Na letra B, o muito completa quem? Fraca é um adjetivo, não é? Criança fraca. Se um termo completa um adjetivo, ele é o quê? Advérbio, letra B. Na letra C, menor completa número, que é um substantivo, e menos completa agressividade, que também é um substantivo. Alguém acertou a 7? 8. Na 8 perguntou quantos artigos eu tenho aí. Vocês marcaram o quê? B? Vamos contar com o tio. Nessa primeira expedição, há apenas. Esse A não é artigo, não. É uma preposição. 3 quilômetros dá. Já tem uma no dá. Circula aí, dá. Preposição. Que é de mais A. Considerando a dificuldade de avançar em meio à mata. Se tem um A com crase, tem um artigo dentro, né? Os pesquisadores, artigo, tiveram que desistir da empreitada. Um bombeiro que os acompanhava, esse os é pronome, viu? Acompanhava eles. Que os acompanhava, ficou com uma espinha de peixe entalada na garganta. 4 e 4, 8. Letra D. Alguém foi de C?
Quem foi de D aí? Quem acertou? Cara, tão bons. 9. Temos que aceitar. O que é esse que aí? Não dá para trocar por isso? Não, tem o verbo ter. Verbo ter ou haver mais que mais infinitivo. Isso aí é uma CI. Oh, perdão! Preposição acidental. Ter ou haver mais que mais infinitivo. E o outro é o quê? Temos que aceitar isso. Conjunção integrante. Qual é o gabarito? B. 10ª. Qual é aquele que tem papel adjetivo? A advogada é um substantivo. Gente, atenção ao seguinte. Quero que você coloque uma regrazinha aí. Eu não estou com pressa não, gente. Olha, não vai dar tempo, mas eu não estou com pressa não. Fica à vontade para sair se quiserem, viu? Eu entendo que vocês precisam resolver algumas coisas. Mas eu vou detalhar aqui. Atenção! Atenção. Nessa 10ª questão, eu quero que você anote uma regra fundamental para qualquer prova. Pode colocar aí. Substantivo comum. Substantivo comum seguido de substantivo próprio. Isso aqui é uma regra valiosíssima. Substantivo comum seguido de substantivo próprio. Eu vou ter substantivo comum, advogada. Andréa de Ales é um substantivo próprio, não é? Porque representa o nome de uma pessoa. Gente, isso está presente no nosso dia a dia em textos? Me diga se não está. Olha outro exemplo, ó. O professor Vitor. Aqui é um substantivo comum seguido de substantivo próprio? Sim ou não? Coloque, escreva também o professor Vitor. Escreva embaixo substantivo comum, substantivo próprio. Vou colocar mais outro exemplo. As meninas Sara e Ana. Vou colocar o verbo saiu aqui só para formar uma oração, viu? Isso vai ter uma grande importância lá em sintaxe. Então já tem que explicar aqui que é fazer a base para vocês. Diz qual é essa estrutura que eu tô. Lembra da estrutura do O seguido de quê? Sim. Essa aqui é uma estrutura tão importante quanto ela. Substantivo comum seguido de substantivo próprio. Fala pro tio, vai. Substantivo comum seguido de substantivo próprio. O que é que eu vou ter aqui? Se eu perguntasse para vocês, imagine que a gente ainda não entrou em sintaxe, mas se eu perguntasse para vocês quem é o sujeito do verbo sair, você me diria que era quem? Quem é o sujeito do verbo sair? Aí tem lá, letra A, professor, letra B, Vitor. Vocês iriam de quê? Pois não, é professor. Se eu perguntasse se o sujeito dessa primeira aqui é simples ou é composto, você diria composto, lembrando de Sara e Ana. Outro equívoco. Isso aqui será chamado na sintaxe de aposto. É o que a gente chama de aposto especificativo. Pode escrever aí, aposto. Sempre que eu tiver, é uma estrutura fixa. Sempre que eu tiver substantivo comum seguido de próprio, eu vou ter sujeito mais aposto. Sujeito mais aposto. É sempre, Vitor? Sempre a banca vai perguntar: o sujeito da frase é composto? E você diz sim. Não depois dessa. Sariana é o aposto. O sujeito é simples e o núcleo é meninas. Então lembra dessa sequência. Substantivo comum seguido de substantivo quê? Próprio. Nessa letra A da 10ª, eu tenho essa estrutura? Então, me diz aí, se perguntasse a função sintática do pensava, quem é o sujeito de pensava?
Advogada. E o que é Andrea de Ales? O aposto. A morte virou ideia. Ideia é o quê? Substantivo. Portanto, ele não tem papel adjetivo. Na letra C, que é o gabarito, o 3 está completando o substantivo vezes, exercendo esse papel de adjetivo. Você já deu uma folha como numeral, né? Ele é um numeral. Na morfologia, perguntou o papel, a função dele. A função dele é adjetiva. Saída é o quê? Outro substantivo. Quem foi que acertou essa 10 aí? Gente, quais são os determinantes do substantivo? Tô cansado, daqui a pouco minha boca cai aqui. Pana, pronome, artigo, numeral e adjetivo. Essas 4 classes podem exercer função adjetiva? Pode. Esse 3 não está acompanhando o substantivo vezes? Se o acompanha, função adjetiva. Faça o restante em casa, gabarito tá aí. Boa noite, gente. Já, que bom que você disse isso. Já, nem viu a aula passar, né?